Amém, irmãos. Vamos continuar, né, com a nossa meditação, né, no nosso estudo aqui no Campinho. Hoje a gente vai estar ruminando, né, a estação que tem o nome de Líbina, né? Com a graça do Senhor, com a misericórdia do Senhor, com o guiado do Senhor, contando com o Senhor, contando com o Espírito Santo, né? A gente vai avançar um pouquinho mais na porção da palavra dessa noite. Vamos ler aqui o nosso texto, começar lendo o nosso texto, o principal, né, que é Números 33, para a gente estar avançando nesse estudo. Números 33, se eu não me engano, é o 20, mas não tenho certeza não. Vou confirmar já. Esse mesmo, Números 33, versículo 20, que vai falar assim, ó. Partiram de Rimon-Pérez e acamparam-se em Líbina. Partiram de Rimon-Pérez e acamparam-se em Líbina. Glória a Deus, maravilha. Saíram de Rimon-Pérez, né? Então a gente vê que interessante, né, que as duas últimas jornadas, que foram as duas últimas lições do povo, que é uma alegoria para a igreja hoje, foram duas estações, né, de problema, né? Duas estações que os irmãos ficaram prostrados ali, negativa, né? Negativa para os irmãos, experiência negativa que eles tiveram. A primeira, né, de Ritma, né, com relação à incredulidade, né, e desobediência, né? Então eles estão ali incrédulo e desobediente. E eles aprendem que o Senhor estava levando eles para a terra para entrar no descanso. Eles aprendem que com incredulidade e desobediência eles não entram na terra. E tem até aquele versículo que fala, né, lá em Hebreus, né? O Senhor jurou na sua ira que não entrarão no meu descanso, né? Mas na verdade o que o Senhor está dizendo ali para eles é que daquela forma o Senhor jura para eles que eles não entram. É uma certeza que não vai entrar. Eu falo, olha, eu juro que vocês, desse jeito, vocês não vão entrar, né? Então eles tiveram aquela experiência negativa ali, e depois Rimon-Pérez, né, que foi a da vez passada que a gente viu, foi outra experiência negativa também. Que agora eles estão na força do seu próprio braço, né, obstinação, presunção, altivez, né, o povo está altivo. O Senhor tinha mandado que eles voltassem pelo caminho do Mar Vermelho e eles queriam subir. Não, nós vamos subir, até reconhecer o pecado deles, mas o Senhor não tinha mandado subir, né? E o Senhor, no final, o Senhor fala para eles que não vai estar com eles, que eles vão sofrer dano, né? E no finalzinho eles clamam e o Senhor não ouve a voz deles, né? Então essa é uma segunda lição negativa também que o povo aprende, que com obstinação, altivez, presunção, confiando na força do braço, não adianta. O Senhor não ouve a nossa voz, porque você está indo sozinho, né? Na sua incredulidade, o Senhor não vai, e também na obstinação, na força do seu braço, né? Na altivez, arrogância, o Senhor também não nos ouve. Senhor, já que nós queremos ir sozinhos, o Senhor deixa, simplesmente o Senhor deixa você ir sozinho, para você ter uma experiência negativa, né? Mas graças a Deus, aqui a gente acabou de ler agora que eles partiram de Rimon-Pérez, saíram daquela condição. Saíram de Ritma primeiro, né? E agora eles saem também e vão avançar para essa outra estação de Líbina, né? Essa estação de Líbina, ela está aqui em Números, continua em Números também, Números 15, né? Ela vai se encontrar em Números 15. E essa estação de Líbina, ela começa em Números 15:1 e ela vai até o 31. Até 31. Que não é o Números 15 todo, né? Ela começa em Números capítulo 15, versículo 1, e ela vai até o versículo 31.
O versículo 32 já é uma outra jornada, já é Rissa, que a gente vai ver da próxima vez. Jornada de Rissa, né? Então ela vai até o versículo 31. Então lá, Números 15, do capítulo 1 a 31. Essa é a 17ª jornada, né? A gente está na 10ª, são 42, então a gente não chegou ainda nem na metade ainda. Estamos na 17ª jornada, que é essa aí de Líbna, né? Outra coisa interessante é que essa jornada também ela se divide nessa porção de Números 15, ainda tem ela é dividida em 3 partes. A primeira parte é do 15:1, né? Começa no 1 até o versículo 16, né? Que é justamente essa primeira parte, a parte que mais esclarece o sentido da jornada, né? Que Líbna significa brancura, né? É algo muito branco, seria o sentido assim de algo branco como a neve, algo bem branco. Esse é o sentido de Líbna. E essa primeira parte, né, vai falar dessa experiência de brancura que eles vão ter, ou de pureza, purificação, que eles vêm de duas jornadas, né, de prostrado em trevas, e agora o Senhor vai dar uma experiência para ele de brancura. É justamente o que a gente vai ver nessa primeira parte. A segunda parte, ela está vai até o 16, a primeira parte. Então, a partir do 17, já de Números 15, começa a segunda parte dessa jornada, que essa parte vai falar da nossa ignorância, da ignorância do povo, ou do pecado por ignorância em si, mas o sentido aqui é mais do você se mover por ignorância. Você se move por ignorância, né? É um movimento que você está caminhando errado, mas às vezes você nem sabe disso, né? E essa segunda parte. E fala também do senhorio de Cristo, que ainda que a gente esteja na nossa ignorância, mas o Senhor ele é Senhor de todas as coisas, né? Essa seria a segunda parte. Então a segunda parte vai do 17 até o 29. E a terceira parte é o versículo 30 e 31, que vai falar do sacrifício, da salvação no sacrifício de Cristo, né? Que o Senhor ele salva através da fé, né? Da nossa fé. Aquele que não crê no Senhor, ainda que o Senhor são esses 2 versículos só, né? A terceira parte, versículo 30 e 31, né? Então a Escritura fala, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Senhor foi dado para todo, mas se aqueles que não creem, né, ficam fora, rejeitam a graça, e por rejeitar a graça vão ficar fora, né, do sacrifício do Senhor, do que o Senhor fez por todo homem, né? Então algo que o Senhor fez para todo homem, a pessoa fica desprovida. Então essa é a terceira parte, né, desse texto aqui. Uma outra coisa também para que a gente não tenha dúvida no nosso estudo, né, que é bem interessante, eu não vou me colocar muito com essa relação, é com relação a essa localidade de Líbna, né? Essa jornada de Líbna, ela fica no deserto de Cádiz. Ela se encontra ainda no deserto, eles não estão na terra, estão no deserto de Cádiz, né? Então, como eu falei da vez passada agora, a partir dessas estações, o povo vai começar a dar volta, né? Eles vão começar a dar volta. Então vão ficar ali entre o deserto de Parã, o deserto de Zin e o deserto de Cádiz, né? Que da outra vez eu expliquei até que esse deserto de Cádiz ele é a extensão de uma cidade chamada Cádiz Barneia. Então existe uma cidade chamada Cádiz Barneia, às vezes a gente vai ver a Escritura falando Cádiz, às vezes Cádiz Barneia. Às vezes ela está se referindo do deserto de Cádiz,
que é a extensão dessa cidade, né, de Cádiz Barneia, e às vezes o Senhor está falando que eles estavam no deserto de Cádiz, né? E da vez passada, né, eles tinham passado por esse deserto de Cádiz, e agora, meio bem parecido com isso, existe uma cidade dentro da terra de Canaã, que essa cidade ela se chama Líbina, e ela fica dentro da cidade. Então, a gente talvez possa estar estudando, né, os irmãos que quiserem estudar com relação a esse assunto, se você pegar o mapa, você vai perceber que dentro do território de Canaã, existe uma cidade chamada Líbina, que não é o local que aconteceu essa estação de Líbina. Essa estação aqui foi no deserto de Cádiz, fora da terra de Canaã. É outro local, né? E essa cidade de Cádiz que está dentro do território, a gente vai ver Josué, ele conquista essa cidade. Tem toda uma história nas escrituras, né, em vários períodos bíblicos, que a gente não vai tocar nisso, porque eu creio que não é de tanta importância assim. A maior importância é a gente saber que existem essas duas, a cidade de Líbina, né, que é dentro de Canaã, e existe essa parte do deserto, esse local, essa localidade que fica no deserto de Cádiz, que também chama Líbina. E dizem que justamente essa parte do deserto ela se chama Líbina por conta de muitas pedras brancas que tem lá. Então existem pedras e essas pedras são muito brancas, né? Por conta disso colocaram o nome dessa cidade de Líbina, que é brancura, né? E o Senhor escolheu justamente essa localidade no deserto para estar dando uma lição para o povo de brancura, né? Ou pureza, né? Que a gente vai ver que está falando de Cristo mesmo, da graça do Senhor, né? Então essa experiência é uma experiência de Líbina, né? É uma experiência de brancura, de Cristo como a nossa necessidade, né? Cristo, o Senhor vai estar apresentando para o povo Cristo como a nossa necessidade, ou seja, graça, né? É uma estação que vai falar ao povo, né, da graça do Senhor, da nossa necessidade. Nós caminhamos por fé, né, pela graça, né, do Senhor, pelo Espírito também, né? E essa é a lição do Senhor. Vamos começar a ler, né, para a gente estar avançando um pouquinho. 15, né, Números 15, a partir do versículo 1. E a gente vai seguir até... A gente vai lendo, depois quando for parar eu vou parar. Quando tiver que parar eu paro. A partir do 1 diz assim, ó: Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes oferta queimada, holocaustos ou sacrifício em cumprimento de um voto, ou em oferenda voluntária, ou nas vossas festas fixas, apresentardes ao Senhor aroma agradável com o sacrifício de gado e ovelha, então aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor, por oferta de manjares, trará a 10ª parte de um efá de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite. E de vinho para libação prepararás a 4ª parte de um hin, para cada cordeiro, além do holocausto ou do sacrifício. Para cada carneiro prepararás uma oferta de manjares de 2/10 de um efá de flor de farinha, misturada com a 1/3 parte de um hin de azeite, e de vinho para libação oferecerás a 1/3 parte de um hin ao Senhor em aroma suave. Quando preparardes novilho para o holocausto ou sacrifício ao Senhor, com o novilho trarás um efá de manjares de 3/10 de um efá de flor de farinha, misturada com a metade de um hin de azeite, e de vinho para a libação trarás a metade de um hin, oferta queimada de aroma agradável
ao Senhor. Assim se fará com todos os novilhos, carneiros, cordeiros e bode, segundo o número que oferecerdes, assim o fareis para cada um. Só até aí por enquanto. Então a gente vê que é interessante, né? A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos nesse texto é logo no início, né? Disse o Senhor a Moisés, o versículo 1, né? Fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes ofertas queimadas de holocausto, sacrifício, né? Então a gente vê que o interessante, né, que já começa o Senhor indo de encontro à necessidade do povo, né? Então por isso que essa jornada ela vai falar de graça, né? Então eles tinham tido duas experiências seguidas negativas, né? Não estavam bem, né, na caminhada, e agora eles precisavam avançar. E agora o Senhor ele vai preparar essa estação de brancura para eles. E o Senhor agora vai mostrar para eles como eles entram, como eles vão se comportar quando entrar na terra, né? Como é que eles vão fazer, como é que é a forma correta, que é pela graça, mediante a fé, né? Não é do jeito dele. Na incredulidade não entra, na obstinação também não entra. Já aprenderam isso. E agora o Senhor vai mostrar a forma correta de entrar. Pela graça, oferecendo sacrifício. Então o Senhor começa a falar desses sacrifícios aqui, né? E a gente sabe que todo sacrifício da Escritura é uma tipologia do único sacrifício de Cristo na cruz. Foi um único sacrifício que o Senhor fez na cruz, perfeito, né? Mas a Escritura, né, ela usa, né, milhares de sacrifícios, né? Em Levítico, a gente encontra em Números, em Êxodo, fala de altares também. Esses altares vão falar da cruz de Cristo, esses sacrifícios vão falar do sacrifício de Cristo, e cada um vai falar de um aspecto, né, da obra de Cristo, do que Cristo fez para cada um de nós, né? Então o Senhor agora tá indo ao encontro deles. Eles estão numa situação, né, que não é boa, vem de duas experiências negativas, e agora a gente já começa a ver o Senhor indo de encontro à necessidade do homem, né? É o Senhor que toma a iniciativa quando o homem está numa posição, né, que não é favorável. Aqui a gente vê que o povo ele está numa posição que não é favorável, e o Senhor está indo de encontro ao povo, né? Graça, né? Então o Senhor agora está querendo falar para eles que é por graça. É a terra que já era assim, não é agora, né? Já era assim desde o início. O mandamento lá em Ritma já era: sobe e possui a terra. Que eu vos dou, sobe e possui a terra. Era por graça, né? O Senhor já tinha dado a terra para eles. E eles, pela incredulidade, não entraram. Então, vai ser paralelo isso, né? Hebreus 3 e Hebreus 4, no Novo Testamento, vai falar da realidade dessa alegoria, né? Que é algo que é pela fé e crendo na graça do Senhor, com fé, né? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na tentação lá, porque por conta da incredulidade, da desobediência, não entraram na terra. Por isso que ele fala, né? E o Senhor jurou na sua ira que não entrarão. Dessa forma, não. Mas oferecendo sacrifício, né? Mediante Jesus Cristo, pela graça, dessa forma você entra, né? Então, vamos ver se 1 Pedro 2, que vai falar disso aqui para a gente estar confirmando lá no Novo Testamento, né? 1 Pedro, para a gente não ficar só no Velho. 1 Pedro 2, 5. É um versículo que a gente já leu várias vezes, né? Mas é bom a gente estar sempre lendo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Fala assim, ó: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais
agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Né? Então aqui o Senhor está falando para Moisés, fala ao povo de Israel, quando eles entrarem na terra que eu hei de vos dar, eles vão oferecer esse sacrifício. Que sacrifícios são esses? Sacrifícios mediante Jesus Cristo, porque lá, né, aquilo dali é uma tipologia do sacrifício de Cristo. Né? Então a nossa oferta para o Senhor, né, o nosso sacrifício para o Senhor já começa aí. Né? O Senhor está operando, ministrando graça ao seu povo, mas a nossa parte, né, são sacrifícios mediante Jesus Cristo, né, por intermédio de Cristo. Não é nós sozinho, nem o Senhor fazendo nada sozinho, como a gente comentou da vez passada, mas é Deus operando em nós, pela graça, né, pelo Espírito Santo. Né? Essa é a forma correta. Então são sacrifícios, oferecer sacrifício, né, por intermédio de Jesus Cristo. Né? Por isso que está falando dessas... Vamos voltar lá para Números 15. Né? Então essa é a primeiro aspecto, né, que a gente vê aqui em Números 15, que são sacrifícios oferecidos segundo Jesus Cristo, né, por intermédio do Senhor. Porque é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Né? Então vem dele, ele é a fonte, é por intermédio dele e para ele são todas as coisas. Essa é a forma correta de obrar para o Senhor, né? De avançar, de caminhar após o Senhor, tomando a nossa cruz, né? E seguindo o Senhor. Negando a nós mesmos, né? E seguindo o Senhor. Então, outra coisa interessante que fala aqui, né? Que eu também vou falar, já li o texto, agora eu vou falar só panoramicamente, que é a flor de farinha, né, o aspecto da flor de farinha, que é a tipologia de Cristo, né, da humanidade pura de Cristo. E primeiro Cristo, ele é aquele grão de trigo, né, sem fermento, está falando da pureza, da natureza humana do Senhor pura, sem pecado, né, que encarnou, né, viveu aqui nessa terra, mas não pecou. Então, por isso que a flor de farinha é aquela farinha mais pura que existe, né? É a flor da farinha. Então, está falando de Cristo. Né? Ele morreu, o grão de trigo morreu, se ele não morresse, ficaria só, mas morrendo ele daria muito fruto, né? Os irmãos conhecem, eu creio que todos conhecem. E o Senhor, ele se deu, ele morreu por nós como uma semente, né? Que a semente, para ela produzir uma planta, né, e dar uma espiga, né, e essa espiga, uma espiga de trigo, né, uma sementeira, né, ela morre. E agora essa espiga ela vai dar o fruto, né, que é a igreja, somos nós, muitos grãos de trigo. Né? Então aqui está falando isso, dessa oferta. Né? Só que não é somente o grão de trigo. Né? A gente vai ver que tem essa oferta do trigo, tem a questão dos animais. Né? Na primeira parte a gente vai ver o cordeiro, que é um filhote, né, de carneiro. Né? A primeira parte é um cordeiro. Na segunda é um carneiro, ou seja, um animal adulto. Na primeira é um filhote. Na segunda parte, no segundo sacrifício, né, um carneiro, que seria um animal adulto. E a terceira, que está aqui no versículo 8, seria um novilho. Né? Um novilho, ou seja, um boi mais novo, né? Um novilho, é a terceira parte. Que cada um desse animal aqui vai falar, todos eles, né, como eu já comentei, vai falar do sacrifício de Cristo. E nessa parte aqui, o interessante que eu queria chamar dos irmãos, que esses sacrifícios aqui, esses três, né, que todos eles têm a flor de farinha, todos eles têm tanto do cordeiro, tanto o do carneiro e tanto do novilho. Todos eles têm a flor de farinha, todos eles vão ter o azeite e todos eles têm o vinho, né? O vinho derramado. Todos eles, flor de farinha, só muda que um é o cordeiro, o outro é o carneiro e o outro é o novilho. E a quantidade, o que vai mudar é a quantidade de farinha, a quantidade de azeite e a quantidade de vinho. É essa a única diferença. Se você prestar atenção aqui, a gente vai ver isso, né? E esses três sacrifícios, eles vão estar falando que eles são... O Senhor está pedindo aqui, quando eles entrarem na terra, que eles oferecessem esses sacrifícios
O Senhor está falando aqui da estatura de cada um. Né? Na verdade, cada sacrifício desse daqui vai falar da estatura de cada um. E o Senhor está falando aqui para eles que o Senhor, ele aceita o sacrifício de cada um, de cada irmão, na estatura de cada um tá. Na estatura de que cada um irmão tá, né? Então, às vezes a gente pensa assim, né? Não, isso aí é coisa para o irmão mais, né? Estar em Cristo, né? Ou na terra, né? A gente já falou que é uma alegoria de estar em Cristo, de desfrutar de Cristo, né? Então a gente acha que talvez isso seja uma coisa para um irmão mais maduro, um irmão, né, que já tem, que tem algum ministério. Não, mas o Senhor está mostrando aqui que é para todo filho de Deus. Né? Então, se você entra na terra, a terra ela manda leite e mel. Né? Leite para aqueles que são mais jovens, né? Aqueles que estão começando na fé. Tem leite para você desfrutar nessa terra. Você pode ter desfrute de Cristo nessa terra. E conforme você vai avançando no desfrute, o Senhor vai te levar a outros desfrutes na terra, né? Ao amadurecimento. Então, primeiro aqui é o cordeiro, né? É um cordeiro que é o filhote do carneiro. Né? Então, a gente vai ver que ele tem a 10ª parte de um efá de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite, e de vinho para a libação prepararás a 4ª parte. O interessante, outra coisa interessante que eu queria chamar a atenção nesses 3 sacrifícios aqui, que a mesma quantidade, em todos eles, a quantidade de azeite e a quantidade de vinho são diferentes nos 3 sacrifícios. Mas em cada sacrifício desses, a mesma quantidade que é pedida de azeite no sacrifício é a mesma quantidade de vinho, não muda. Se tem uma determinada quantidade de azeite, então vai falar aqui, né, no do cordeiro, né, a 4ª parte de um hin de azeite. E de vinho para a libação prepararás a 4ª parte de um hin também. É a mesma quantidade. No do carneiro, né, muda, né, a flor de farinha, mas já é a 3ª parte, né, vai estar aqui no versículo 6. A 3ª parte de um hin de azeite. Né? É uma parte dividido por 3, é a 3ª parte. Essa é a parte de azeite. E de vinho para a libação oferecerás a 3ª parte de um hin também. É a mesma quantidade, igualzinho. Né? Aumentou a quantidade. Se você observar, no primeiro sacrifício, é a 4ª parte. Né? É um hin, que está tipificando aí uma parte inteira, né? Então, é a 4ª parte. Um hin dividido por 4. Vai ser oferecido essa 4ª parte de azeite e a 4ª parte de vinho. No do carneiro, vai aumentar. É a mesma porção do hin, né? A mesma medida, que é um hin, só que vai ser a 3ª parte. Vai ser esse hin dividido só por 3 e você vai oferecer a 3ª parte, que já aumentou. Né? Já é uma porção a mais de azeite e uma porção a mais de vinho. E no do novilho, né, a gente vai ver aqui, 3 décimas de um efá de flor de farinha, aumenta, né, misturado com a metade de um hin de azeite. Então continua, né, com a medida do hin, só que agora é a metade. O hin ele só é dividido por 2. Então já aumentou a quantidade de azeite e vai aumentar também a quantidade de vinho para metade de um hin também. Então a gente vê que vai aumentando a quantidade de flor de farinha, né, o animal é maior, mais velho, maior, e também mais farinha, mais azeite e mais vinho em cada holocausto. Então vai falar da estatura, né? Aqui está falando da estatura de cada um. Se nós somos, né, vamos dizer um exemplo, nós somos um filhinho na casa de Deus, então, estamos começando na nossa fé, na nossa caminhada, né? Estamos no começo, 1 ano, 2 anos, não sei. Nós podemos oferecer para o Senhor uma oferta num nível, ainda que não seja um nível tão elevado. E o Senhor, ele aceita essa oferta. Né? É na nossa estatura, na estatura. O Senhor, ele não pede para cada um de nós nada, né, do que foi dado e acrescentado em nós mesmos. Né? A porção que nós temos recebido de azeite é a porção que nós vamos derramar de vinho. É a mesma porção.
O Senhor ele não pede uma porção maior, né, que a gente tem do Espírito, né? Agora, assim, falar mais claro, né? Cada um de nós temos uma porção do Espírito, entende? E esse sacrifício mediante a Jesus Cristo, né, segundo o que Cristo fez na cruz, né, nós vamos oferecer para o Senhor a nossa oferta, né, que é o vinho para libação, é a entrega da nossa vida. Até a última gota do vinho. O vinho ele era todo derramado. Fala, né, que você está entregando a sua vida até a última gota daquele vinho ali que foi derramado. Mas antes foi derramado o azeite. Então, se você tem uma quantidade de azeite que foi derramado, né, na nossa vida, uma porção de azeite ou do Espírito Santo, né? O azeite vai falar do Espírito. Nós temos uma porção do Espírito. O Senhor ele está esperando que nós venhamos derramar a nossa vida na mesma medida do que nós recebemos do Espírito. A tipologia é essa. Ainda que você seja novo convertido, você tem do Espírito. Então a gente vai ver aqui a flor de farinha, o azeite derramado, e a mesma quantidade que foi derramada de azeite é a mesma quantidade que o Senhor vai requerer de vinho. Ou seja, nem mais nem menos, né? Então, assim, é mais ou menos assim, né? Vamos dizer, né? O Senhor ele não está pedindo, ele está pedindo, né? Na porção do Espírito que ele nos deu, ele está pedindo que nós devolvamos a ele em sacrifício, em oferta mediante a Cristo, né? Nada mais, o Senhor não quer nada. Se a gente tem uma estatura, né? Naquela nossa estatura que o Senhor nos deu, que ele tem, né, nos dado graça, que o Senhor, a tipologia é essa, é naquela medida que você vai funcionar. Né? Se você avançar mais do que, por exemplo, tem uma porção de azeite, você derrama uma porção de vinho maior do que o Senhor mandou, você está entrando em Rimão Pérez. Se a medida de vinho for maior, o Senhor só te deu uma porção de azeite. O vinho tem que... Você não pode ir além daquilo. Senão, isso é Rimão Pérez. É isso que o Senhor está ensinando aqui. O Senhor está mandando só até aquilo ali, só até ali. Aquela medida de vinho. Porque é a mesma medida do Espírito. Então, a mesma medida de serviço. Se você fica aquém também, você está entrando em ritmo, né? Você está... É algo que o Senhor te mandou fazer até um determinado ponto que você não fez. É a mesma coisa. Ou incredulidade, desobediência, né? Você não pode nem não ir, ficar aquém, nem ir além. Né? É na porção que o Senhor te deu. Né? Então a gente vai ver que o novilho é a mesma coisa. Né? O carneiro, né? Já vai ter o carneiro, que é um animal um pouco mais velho, né? O adulto. Né? Mais farinha, mais de Cristo, ou seja, mais de Cristo. Mais da natureza de Cristo em nós. Né? O sacrifício, mais azeite, mais do Espírito. Né? Então você tem uma porção maior de Cristo, mais vinho, mais entregar a vida. O Senhor te pede mais entrega, né? Mais trigo, uma estatura maior, mais trigo, mais azeite, mais vida derramada, né? Então esse é o sentido, conforme a estatura de cada um. O Senhor não, porque você pode pensar, né? Poxa, mas isso é muito alto para mim, né? Mas é cada um avançando na sua estatura, no que o Senhor tem te dado, né? O Senhor tem dado uma porção para cada um de nós, né? É a questão dos dons e das minas, né? O que a gente faz o que eu faço com o que o Senhor tem me dado? Por Senhor, né, a gente tem que ser fiel com a porção que o Senhor tem nos dado, para a gente chegar naquele dia e ele falar, servo bom e obediente, entra no gozo do teu Senhor. E não, né, servo mau, negligente, eu te dei e enterrou o talento, né? Então o Senhor pede conforme o que ele tem nos dado, né? Oferta, esse é o nível da oferta que o Senhor quer de cada um de nós. E é a questão da brancura, né? É a graça de Deus, né? Ele que está indo aqui, a gente está vendo que ele está indo em direção, né? E o sacrifício que está sendo apresentado aqui é um sacrifício de fé mediante o Senhor Jesus Cristo. Crer no que o Senhor já fez na cruz, né? Foi ele que morreu como grão de trigo, o grão de trigo que morreu, foi ele que morreu, né, como esses animais, tipificando esses animais e tipificando a nossa velha natureza, o nosso velho homem também,
né? Ascendeu, derramou o Espírito, foi o Senhor que derramou o Espírito na sua ascensão, né? Foi entronizado e derramou o Espírito, né? E ele derramou o seu sangue até a última gota. O sangue foi derramado, é a libação, né? Que é colocada no sacrifício. Então, é um serviço, né, por fé, mediante o que o Senhor fez, né? Então, é um sacrifício, vamos dizer, enxertado na videira, crendo que, Senhor, sem ti nada podemos fazer. É enxertado, crendo que nós estamos enxertados na videira, recebendo da seiva da videira, ou seja, do Espírito, para poder dar fruto, frutificando para o Senhor, né? Esse é o tipo, né, dessa experiência de brancura, né? É o sacrifício do Senhor que nos purifica. O sangue dele que foi derramado por nós. É por graça, né? O homem sozinho, na sua condição, não tem condição nenhuma. E a graça, ela vai nos capacitar para que nós venhamos ser encabeçados pelo Senhor e avançar, né? Pelo Espírito Santo, ser introduzido na nova vida. É o Espírito, né? É o azeite que nos introduz na nova vida, né? Quando nós cremos no Senhor, nascemos de novo, nosso espírito é regenerado, agora nós temos que caminhar nas obras que de antemão o Senhor preparou para que andássemos nela. E esse caminhar é pelo Espírito, né? É o Espírito que nos conduz à nova vida. Por isso que tem aqui o azeite derramado, né? Se tem o azeite, agora tem a vida derramada, a libação, né? É isso que o Senhor está esperando. Então, Líbida está falando dessa experiência de brancura, né? Da graça, pela fé, de crer no que o Senhor Jesus fez por nós e se achegar a Deus confiando nesse sacrifício, no que o Senhor fez por cada um de nós, né? E o Senhor, ele vai nos enchendo no Espírito e o Senhor nos chama, né? Somos cheios do Espírito e o Espírito mesmo, ele nos conduz, ele nos capacita. Como o Senhor Jesus Cristo mesmo, né? Que ele era um homem, ele andava no Espírito, era cheio do Espírito e o Espírito que conduzia ele. O Senhor fez até o Senhor Jesus, ele fez todas as coisas aqui na terra pelo Espírito. Diz que até na cruz, né, foi crucificado pelo Espírito eterno, né, pelo Espírito Santo que conduziu ele até a cruz, né? E assim é conosco também, né? Temos que avançar, aprender a ter sensibilidade, né, de reconhecer, né, a graça do Senhor, onde o Senhor está nos dando graça, aonde o Senhor tem derramado azeite e avançar no que o Senhor tem nos dado, naquela porção ali. Nem mais, nem menos. Normalmente em comunhão, né, comunhão com os irmãos, porque é na comunhão que o azeite é derramado. Amém. É quão bom e quão suave é que os irmãos venham em união, né, unidos, né? É ali que o Senhor é como óleo que desce pelo cabeça, que é Cristo, a cabeça de Arão, tipificando Cristo, pelas barbas, pelo ministério e desce por todo o corpo, né? Então é através da comunhão, não é individualmente, né? Na individualidade. Outra coisa que eu queria ler também com os irmãos é 2 Timóteo 2, que também vai falar disso um pouco. 2 Timóteo 2, o versículo também bem conhecido dos irmãos, né? Mas falar para 2 Timóteo 2:1, versículo também muito conhecido nosso, mas vamos ler para a gente só estar acrescentando que é muito importante esse versículo aqui, né? Então é Paulo, né, falando para Timóteo: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Né? Então aqui está falando, né, a graça, ela está em Cristo Jesus. Então Paulo está aconselhando Timóteo, né, a se fortificar nessa graça que está em Cristo Jesus, no que o Senhor Jesus fez por nós, né? Na obra do Senhor. E tem outra tradução que fala: esforça-te na graça, né? Então é um esforço nosso, mas não é nosso sozinho, é na graça, né? Quando a gente percebe o Espírito Santo, o mover, né? Quando a gente tem essa percepção, é nesse momento que vem o nosso esforço, né? Por isso que vai falar aqui, né, voltando lá para o Números 15, no 3, vai falar assim, 15:3, né? E ao Senhor fizerdes oferta, né? Então nós estamos fazendo oferta queimada, holocausto ou sacrifício,
em cumprimento de um voto ou em oferta voluntária. Então aqui, esse voto que está falando aqui, ou essa oferta voluntária, então a gente vê aqui que tem que ter a nossa parte também, né? A nossa participação. Esse voto aqui, ou oferta voluntária, seria o que a gente acabou de ler lá em Timóteo, né? Você se esforçar na graça, porque o sacrifício aqui está falando que é o sacrifício de Cristo, né? Então, que voto é esse? Que oferta voluntária é essa? É o esforço na graça, no que o Senhor fez, né? Se fortificar na graça, confiando no que o Senhor fez por nós, né? Outro texto também que vai falar para a gente disso é 2 Tessalonicenses 1. 2 Tessalonicenses 1, 11 e 12. Fala assim, ó: por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne digno da sua vocação. Olha só que interessante, né? Então existe uma oração, né, que também é muito importante, né, a oração de uns pelos outros, né? Então existe aqui uma oração de Paulo, e também é importante, né, essa oração de um para os outros nesse processo, né, que é o que a gente está vendo aqui em Tessalonicenses, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha só que interessante, né? Então, é o Senhor que nos torna digno, então está falando de graça. É o Senhor que nos torna digno, né, dessa vocação, e cumpre o poder do propósito, né, que tem um propósito, e bondade e obra de fé. Né? O Senhor, ele derrama graça, nos capacita pela graça para essa obra de fé, para que a gente caminhe na fé, pelo Espírito Santo, né? A fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado e em vós, né, é o nome do Senhor Jesus ser glorificado em nós, né, como um testemunho, né, de Cristo. E vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus, né, segundo a graça. Então esse texto também está falando a mesma coisa para nós, né? E o outro também, né, Hebreus 4, que também vai falar nisso. A gente vai estar encerrando essa primeira parte, eu vou entrar para a segunda, as outras eu creio que vai ser um pouquinho mais rápido. Hebreus 4, a partir do versículo 1. Ó, temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, ou seja, no desfrute da terra, que agora o Senhor está nos ensinando, né, que é uma oferta mediante Jesus Cristo, é pela graça, né, pelo derramado do Espírito Santo, se esforçando na graça, né? Então temos uma promessa de entrar no descanso de Deus. Suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé. Quer dizer, eles não creram lá na parte negativa, né? Naqueles que a ouviram. Versículo 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, né? Que a gente já comentou aqui, em incredulidade ou em obstinação, né? Na força do braço, não entra. Mas aqui, nós que cremos, entramos no descanso do Senhor. Cremos no que o Senhor fez, cremos na graça, na obra do Espírito Santo, que o Senhor fomos crucificados com Ele, ressuscitamos com Ele, ascendemos com Ele, cremos no sacrifício de Cristo, na obra na cruz, né? O Senhor nos colocou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, derramou o Espírito, nos deu do seu Espírito para nos introduzir na nova vida, né? O Senhor, ele foi o nosso precursor, né? Que a Escritura vai falar. Ele foi primeiro,
mas nos levou, né, nele, né? Nós entramos em Cristo, né? Em Cristo nós entramos no descanso, né? Amém, irmãos? Amém. Agora eu vou tá entrando na segunda parte, né, que ela vai começar a partir do versículo 17 de Números 15, né? Que vai falar da nossa ignorância e do senhorio de Cristo, né? Então começa assim, Números 15, 17. Disse mais o Senhor a Moisés. Então o Senhor que estava se direcionando ao povo, era a graça, né? Então agora ele vai falar mais a Moisés, né? Essa é a segunda parte. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando chegardes à terra em que vos farei entrar, olha só que interessante, que vos farei entrar. Olha a graça de mais uma vez aqui. Quando vocês chegarem na terra, que vos farei entrar. Graça, mais uma vez. Ao comerdes do pão da terra, apresentareis oferta ao Senhor. Das primícias da vossa farinha grossa, apresentareis um bolo como oferta na eira. Assim, apresentareis das primícias da vossa farinha grossa, apresentareis ao Senhor, oferta nas vossas gerações, né? Então, é a nossa união com Cristo, né? Quando você entrar na terra e começar a se alimentar de Cristo na terra, você vai apresentar essa farinha grossa, ou seja, Cristo morreu, o único grão de trigo morreu e nós morremos com ele, né? Então agora não é só um grão de trigo moído, agora muitos grãos de trigo moído, não? É toda uma espiga, né? É toda a igreja tipificando muitos grãos de trigo moídos, né? Então, um morreu, logo todos morreram, né? Então, ele não fez nada sozinho, né? O Senhor, ele fez, mas ele nos acrescentou na sua obra. Então, existe um avanço na obra, né? Ele morre, mas nos acrescenta no sacrifício que ele fez, na nova vida, né? Então, é isso que ele está pedindo para que eles apresentem aqui no segundo, né? E aqui mais na frente, aqui no 22, vai falar: quando errardes, vai começar a falar da ignorância do povo. Quando errardes e não cumprirdes todos estes mandamentos que o Senhor falou a Moisés, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou, e daí em diante nas vossas gerações, será que quando se fizer alguma coisa por ignorância e forem encobertas aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto, de aroma agradável ao Senhor, com a sua oferta de manjares e de libação, segundo o rito, e um bode para a oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhes será perdoado, porque foi um erro, né? É um erro na questão de ignorância, né? Errou, né? Mas não sabia que estava errando, né? Então, essa segunda parte, o que vai falar aqui? Ainda que seja um erro, né? Um pecado, ou se eu, vamos dizer, né, no nosso contexto aqui do que a gente está estudando, o Senhor não mandou ir e foi, né? Fez o que o Senhor não tinha mandado fazer. Ou o Senhor não mandou fazer, não mandou ir e foi, né? Vamos dizer, e foi por ignorância, não percebeu, ainda assim é pecado. Ainda que seja por ignorância. Então, quando você começa a entender que aquilo dali é errado, né? Então você oferece o sacrifício. Você reconhece o erro, né? Você reconhece o erro que você cometeu, ainda que seja por ignorância, né? Enquanto a ignorância, que você não sabe, né, o Senhor não vai requerer nada de você, mas assim que tomou consciência, né, do erro, da ignorância, você deve corrigir, né? Reconhecer o erro, né, confessar ao Senhor e corrigir aquele erro ali, né? Então você confessa o erro. O outro sentido aqui também desse pecado de ignorância é que você
você reconhece o sacrifício de Cristo, né? Esse é um outro aspecto. Você reconhece o sacrifício de Cristo, você desfruta até do sacrifício de Cristo, mas você não avança no sacrifício de Cristo. Porque como eu estava falando, ou seja, você desfruta da salvação, mas você não desfruta de Cristo como servo. Entende? Você não serve ele, você fica só naquele aspecto ali do desfrute da obra. Cristo morreu pelo meu pecado, legal, né? Amém. Morreu por mim, sou salvo, mas você fica só no nível da salvação. Você não continua avançando no desfrute da terra, né? Que cada aspecto lá, a gente já leu Deuteronômio 8, né? São aspectos do desfrute da terra que vai ascendendo, né? Então tem o desfrute da uva, né? Que fala do vinho, do sangue derramado, da romã, do figo, né? Águas de ribeiro, águas de mananciais, águas mais profundas, vale, um desfrute no vale, desfrute no monte, né? Então tem desfrute da oliveira, desfrute no Espírito Santo, e tem também bronze, né? Tem várias coisas lá. Então vai ascendendo na maturidade, até chegar, quando chega no bronze, nessa parte, já está falando de edificação da igreja. Então o desfrute mais avançado, né? Então quando chega no desfrute da terra mais avançado, já é onde começa a edificação, né? Então o Senhor, ele não só morreu por cada um de nós para nos salvar, mas o Senhor, ele quer edificar a sua igreja, quer que é uma igreja madura, edificada, quer que nós venhamos desfrutar dele, né, em todos os aspectos, na plenitude de Cristo, né? A gente leu lá em Efésios 1, vai falar, né, que ele já tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E já nos abençoou com todas. Então agora nós temos que desfrutar de todas essas bênçãos, né? Então aqui o sentido é esse, da ignorância. Você desfruta da obra de Cristo, da salvação, mas você não prossegue desfrutando, né, de Cristo num aspecto de amadurecimento, né? De desfrutar, de se despir do velho homem, se vestir de sacerdote, ter uma vida sacerdotal, de servo, né, de serviço, né, que vai avançando, né, o desfrutar de Cristo, ele avança para o serviço. Porque Cristo, ele era servo de todos os irmãos, não é isso? Ele é o servo, ele é o sacerdote. Sacerdote é aquele que serve. Então, você servir a Cristo, você funcionar para o Senhor, é um desfrute também. Não é só um trabalho. A gente não vê somente como um trabalho, né, mas como um desfrute da terra. É a tipologia do desfrute da terra, desfrutar de Cristo, né? Então, esse também é um aspecto da ignorância. Você desfruta de Cristo, da salvação, mas você fica só naquele nível da salvação. Fui salvo, estou desfrutando de Cristo, como do pão, ceio, né? Até ceio, porque filho de Deus, né? A gente participa da comunhão, é livre. Podemos comer do pão, tomar do vinho, dar graças a Deus, porque somos salvos, mas não avança no desfrute. Então, é um pecado de ignorância também, né? Então é isso que essa segunda parte aqui está falando. Quando você errardes, quando for por ignorância, aqui no versículo 27, 15 e 27. Se alguma pessoa pecar por ignorância, apresentará uma cabra de 1 ano com oferta pelo pecado. Só aí, né? Então é o mesmo sentido, né? É por ignorância, né? Você caminha só desfrutando da salvação, mas não avança. Daí o Senhor, ele não quer filhinhos, né? O Senhor quer filhos maduros, né? Quer desfrutar de filhos de uma esposa, como a gente vê a alegoria lá de Cantares, né? No finalzinho lá no capítulo 8, se eu não me engano, vai falar de uma irmã que não tinha seios, que estava sempre... O que nós faremos dessa irmã? Que ela não tem seios, no dia das suas núpcias. Quer dizer, não amadureceu, né? E tem uma outra alegoria, né, de uma que os seios eram como torres, né? Já tinha sido edificada, né? Para a noiva, né? Para o desfrute de Cristo de nós. Porque o Senhor também, ele quer desfrutar de uma noiva madura, né? Se for criança, o que fala lá? Tem que se cercar ela com
com tábuas, né? Tem que ter todo um cuidado com ela. Por quê? Porque é menina ainda, né? Então tem que ser cuidada ainda. Não pode ainda ser apresentada, né, para o Senhor, porque não tem maturidade como noiva. Esse é o sentido, né? O Senhor quer que toda a igreja chegue, né, até que todos cheguemos à unidade da fé, né? A estatura de Cristo, né, de varão perfeito, é para todos os filhos de Deus. Não é só para um ou para outro, para uma classe especial de irmão, né? Mas é para todos os santos. Cada um no seu dom, né? No seu talento, no que o Senhor tem te dado. Mas o Senhor quer avançar conosco. E a terceira parte, irmão, vou estar acabando já, vai estar aqui no 15 ainda, e é só o versículo 30 e o 31. Versículo 30 e 31, que fala assim, ó. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer seja estrangeiro, injúria ao Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa, e a sua iniquidade será sobre ela. Né? Então aqui, esse versículo 30 e 31, né? Ele vai falar que o Senhor, ele foi nos dado por graça, né? Mas se nós não cremos no sacrifício do Senhor, você fica desprovido da graça. Né? Não é porque que o Senhor seja ruim, mal, né? O perverso, não, essa pessoa aqui vai ser eliminada porque não creu na palavra. Mas quando você deixa de crer na provisão de Deus para nós, porque o Senhor, ele foi nos dado como uma provisão para a salvação, tanto da alma, do espírito, né, quanto da alma. Quando cremos, somos salvos no nosso espírito, né? E eu creio particularmente que esses dois versículos, ele fala tanto da salvação do espírito quanto da alma, né? Porque também a salvação da alma, ainda que seja por obras, mas são justamente essas obras pela fé, né? São obras, mas são obras que são geradas em Cristo, aquelas que a gente viu de Tessalonicenses, né? Então a salvação do espírito é quando nós cremos no Senhor, né? Então somos selados com o Espírito Santo, se eu não me engano, Efésios 1:13, né, que vai falar disso. Então, quando cremos, somos selados pelo Espírito Santo, mas Efésios também vai continuar falando, né, que tem as obras de antemão que Deus preparou para que andássemos nela. Então, aí já está tocando na salvação da alma. Então, e essas obras é por fé, né, no que o Senhor fez também. São obras geradas mediante a fé no Senhor Jesus, né? Vamos ver alguns versículos, né? Marcos 16:6. Marcos 16:16, quer dizer, desculpa. Já estou acabando já, irmãos. E a gente vai ver nesse versículo, né, isso aqui que a gente está falando, é a misericórdia do Senhor também, né? Vai falar de... Todos acharam? Amém. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então é interessante. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Por que é condenado? Será condenado porque não crê? Porque rejeitou a provisão de Deus, né? Então Deus, ele tem uma provisão para o homem. Quando o homem caiu, né? O homem foi destinado, condenado à morte eterna, né? O homem morreu, né, primeiramente, mas em Cristo esse homem, ele é resgatado, né? É nos dada a vida de Deus eterna, quando nós cremos na provisão. Então é por fé. Então quem crê é salvo,
porque você recebe a provisão de Deus, né? Quem não crê, porque rejeita, né? Rejeita a provisão de Deus, que é o seu Filho, né? Que foi nos dado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Essa é a provisão, é o Filho, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a provisão de Deus ela é dada a todo homem. Para todo. O Senhor ele foi dado para todo, né? Mas aquele que não crê, né, o incrédulo, ele fica desprovido da provisão de Deus por conta da sua própria incredulidade. É como se o homem estivesse rejeitando a provisão de Deus, né? Outro texto interessante, João 1, 11, 12, Evangelho de João. É um versículo também que eu gosto muito de falar, né, que ele é chave também. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Que fala assim, ó. Veio para o que era seu. Está falando aqui do judeu. O Senhor ele veio para o que era seu, para o judeu. E os seus não receberam. Né, os judeus não receberam o Senhor. Mas a todos, ó, mais uma vez, todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Né, então aqui é bem interessante, né? Ele veio para os que eram seus, né, falando dos judeus, mas eles não os receberam. Mas todos quantos receberam, quem são todos esses que receberam? Tanto judeu quanto gentil, né? Então todos aqueles que creram no Senhor, receberam Ele. Então a gente vê que crer é receber o Senhor. Aí vai falar, a saber, os que creem. Então quem recebeu o Senhor? Os que creram. Crer é a mesma coisa que receber. Quando você crê no Senhor, você recebe. Amém. Né? Quando você crê, a mesma coisa. Quando você crê, você entra no descanso também, salvação da alma. Né? Quando você crê no Senhor, você recebe a salvação do Espírito, de primeira mão, né? E quando você avança por fé na obra também, você também entra no descanso, por fé. Né? A única diferença é que na salvação do Espírito não tem as nossas obras, né? Não por obras. Pela graça sois salvos mediante a fé, né? Não por obras, para que ninguém se glorie. E já na salvação da alma é acrescentadas obras, mas são obras geradas pela fé, né? Porque cremos na graça do Senhor, cremos no que o Senhor fez, então são obras de fé, né? Então aí entramos no descanso, né? Tem a ver com a santificação, salvação da alma, né? São aspectos diferentes da mesma coisa, né? E em João ainda, né, aqui em João ainda 3, do 16 até o 21. E eu vou estar terminando. Depois eu vou deixar falar os irmãos, né, para os irmãos estar ruminando, acrescentando algo ou perguntando, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, olha a graça, deu o seu Filho unigênito, para que todo, não foi para alguns ou uma classe especial, todo aquele que nele crê, a fé aí, aquele que crê, quem crê recebe, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Para a salvação de todo mundo, todo aquele que crê. Quem nele crê não é julgado, né? Porque creu, recebeu a salvação, já é justificado pelo Senhor, né? Pela obra de Cristo. Cristo morreu no seu lugar e morremos junto com ele. O que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Que não crê, não recebe a graça. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, né? Não, ele veio para o mundo, para todo, né? Mas os homens não se achegam a Deus porque amam mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram mais. Né? Agora começa a falar de obra. Por quê? Porque as suas obras eram mais.
Eram mais. Versículo 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega à luz, para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Agora o 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras, as obras aqui agora, sejam manifestadas porque feitas em Deus. Então a gente vê que são obras feitas em Deus, obras mediante a fé, porque você creu no Senhor. Então a gente vê que esse texto aqui ele fala tanto da salvação do Espírito e também no finalzinho começa a falar das obras, obras feitas em Deus, pela fé também. Salvação da alma, entrar no descanso, crendo no Senhor, no que o Senhor fez. Então, a obra do Senhor, de graça, né? Ela nos salva pelo Espírito e a graça também, nós somos conduzidos pela graça também para a salvação da alma. Amém, irmãos? Vou estar encerrando aqui. Os irmãos quiserem estar acrescentando alguma coisa, né? Perguntando, fica aberto para os irmãos a partir de agora, tá bom? O irmão pode perguntar ou acrescentar alguma coisa.